Estou muito decepcionado com a conversa que tive hoje com o presidente Putin, porque não acho que ele esteja lá. Eu não acho que ele esteja lá. E estou muito decepcionado. Bem, não é. Estou apenas dizendo que não acho que ele esteja procurando parar. E isso é muito ruim. Então Trump e Putin tiveram uma ligação ontem para tentar algum tipo de cessar-fogo e não levou a lugar nenhum. Putin deixou claro que quer tomar a Ucrânia e ele não vai parar até que isso aconteça. Logo após essa ligação, recebemos notícias chocantes da China. O ministro das Relações Exteriores chinês acabou de admitir que a China não pode permitir que a Rússia perca a guerra na Ucrânia, porque a China acredita que, se isso acontecer, todo o foco dos Estados Unidos estaria na China, e isso é algo que Pequim não quer ver. Agora, por que alguém diria algo assim? Talvez a China esteja planejando algo e queira que o mundo inteiro esteja distraído enquanto eles executam seus planos. Mas veja, aqui está outra ressalva. A China também não quer que a Rússia vença. Eles querem que o status quo continue pelo maior tempo possível. O mais chocante de tudo isso? Previmos isso em nosso podcast há cerca de 8 meses. Nós detalhamos exatamente por que a China quer que o status quo continue e como isso é benéfico para o plano de Pequim. Então, vamos ouvir esse pequeno clipe. Já que você menciona a China, e a China definitivamente tem uma enorme influência, não apenas na Rússia, eu acho que todo o eixo do mal que as pessoas têm apelidado. E muitas pessoas disseram que a China poderia parar esta guerra se quisesse, Xi Jinping em particular. Então, por que não o fazem? Na minha visão, eles poderiam se beneficiar mais de um mundo pacífico, já que dependem tanto de exportações. Sim, esse é um ponto muito bom. A China definitivamente não é uma aliada da Rússia, apenas amigos, sem limites. Isso foi besteira. Mas eu acho que a China, o que eles mais se importam é em manter o status quo, manter o acesso ao petróleo e gás russo barato. Eles estão ansiosos para começar a usar a rota comercial do norte, que passa por cima da Rússia através do Ártico. À medida que o clima continua a mudar e a calota polar continua a derreter cada vez mais, a China vai querer usar isso. Mas a Rússia controla tudo isso agora. Então eles têm um interesse em manter a Rússia na luta. É por isso que eles entregam peças e ajudam de outras formas. Rússia, mas tentando evitar de realmente antagonizar os Estados Unidos o suficiente para realmente agirmos, pois atualmente não fazemos nada a respeito. E eu acho que a China também não quer ver a Rússia, o regime, derrotado e colapsado, porque então isso apresentaria alguns problemas para eles mesmos, que as pessoas poderiam ver que, você sabe, esses regimes autocráticos, ditatoriais, não são invencíveis. Mas você também está correto ao dizer que, para a China, economicamente, o que está em seu melhor interesse, você sabe, os Houthis lançando mísseis no Mar Vermelho e no Golfo de Adem, isso interrompe o transporte comercial. Bem, isso afeta a China também. E isso só acontece porque o Irã apoia os Houthis e o Irã tem um amigo no mundo, e esse é a Rússia. Então, a China precisa tomar decisões independentes sobre onde deseja exercer sua influência. Eu não sei se a China poderia parar a guerra sozinha, mas com certeza a Rússia teria dificuldades em fazer o que está fazendo se a China ou Índia parassem de comprar petróleo e gás russo. Mesmo que a China não esteja disposta a ir até o fim pela Rússia, Putin tem tido sorte recentemente. Nos últimos 2 dias, houve relatos de que os Estados Unidos da América estão interrompendo alguns envios de armas para a Ucrânia, particularmente de defesa aérea. Mais relatórios surgiram sobre essa notícia. Muitos desses estão citando fontes anônimas, então eu não quero me aprofundar muito nisso. Mas uma coisa é clara: os envios para a Ucrânia foram pausados para algumas armas específicas. E essas são as armas que a Ucrânia precisa desesperadamente para defender seus civis. A Rússia está extasiada com isso. Eles não conseguem conter a excitação. A seguir, temos um clipe da mídia russa, como os jornais russos estão reagindo às boas notícias dos Estados Unidos, pausando algumas armas para a Ucrânia.
Antes de prosseguirmos, clique no botão de curtir abaixo e se inscreva caso ainda não tenha feito. Segundo o YouTube, 80% de vocês não estão inscritos. Se você está curtindo o conteúdo, considere se inscrever abaixo. Isso nos ajuda muito. Agora vamos ao clipe. Jornais relatam hoje que os Estados Unidos da América decidiram interromper temporariamente o envio de algumas armas para a Ucrânia. Como Arsat escreve, na Rússia houve uma reação positiva à pausa. Moskovski defende com todos os seus direitos que a América vinha distribuindo armas e munições sem pensar em quanto sobraria para as tropas americanas. Mas agora a cantina está fechada e as crianças não poderão mais pegar quantos doces quiserem. Outro artigo do mesmo jornal afirma que a decisão americana de interromper o auxílio militar à Ucrânia pode alterar o curso da guerra em pouco tempo. Nossa força aérea agora pode realizar ataques profundos na Ucrânia. Até agora, as defesas aéreas da Ucrânia forçaram nossos jatos a manter uma distância e usar bombas planadoras. Izvestia, o Ministério das Relações Exteriores russo, espera um fim completo ao fornecimento de armas para a Ucrânia. A Ucrânia já está buscando suprimentos pela porta dos fundos via Europa. Infelizmente, para o Ministério das Relações Exteriores russo, eles estão equivocados. O presidente Trump confirmou hoje que os envios para a Ucrânia continuarão, com exceção de algumas armas específicas. Quais são essas armas? Bem, aqui está a lista. O envio de munições dos Estados Unidos da América para a Ucrânia foi interrompido abruptamente. O carregamento incluía 250 mísseis High Mobility Artillery Rocket System, 30 mísseis Patriot, cerca de 8.500 projéteis de artilharia de 155 milímetros, 92 mísseis Arar 140 mísseis Hellfire Air-to-Ground Missile, 25 mísseis Stinger e 125 armas antitanque. Agora, os mais impactantes serão os mísseis de defesa aérea, especialmente os Patriot, porque são insubstituíveis. A Europa não pode substituir os estoques de armas que enviam à Ucrânia. Podem doar o que têm, mas não produzir mais. Recentemente, a Rússia intensificou os ataques aéreos contra cidades e civis ucranianos. Os gráficos mostram como a situação piorou nos últimos meses. Eis um gráfico exibindo os drones russos lançados contra a Ucrânia desde 2024 ou metade de 2024. Em geral, a quantidade está crescendo mês a mês, com poucas exceções. Agora, é importante ressaltar que esses são drones de longo alcance que estão indo para cidades ucranianas como Kiev e atacando civis. Esses não são os drones First Person View usados nas linhas de frente. Então, até mesmo os drones de longo alcance estão subindo. E o último mês, o mês de junho, foi o mais alto de todos. Na verdade, se cavarmos um pouco mais fundo, podemos ver que os 5 maiores ataques, e acho que essa é uma palavra ruim para usar, não os 5 maiores. Os 5 maiores ataques da Rússia ocorreram apenas em junho. Estes são os 5 maiores ataques em termos de drones lançados. E desde que a guerra começou, o último mês tem sido o pior para os civis ucranianos. É exatamente por isso que a Ucrânia precisa da ajuda e da assistência dos Estados Unidos da América para proteger os civis ucranianos dos bárbaros ataques russos. Agora, isso é o que o presidente Trump disse quando questionado sobre o envio de armas. Vamos ouvir. Uma disputa sobre armas, então temos isso. Já fornecemos muitas armas. Estamos fornecendo armas e trabalhando com eles para ajudá-los. Mas temos isso. Biden esvaziou nosso país inteiro fornecendo armas a eles. E precisamos garantir que temos o suficiente para nós. Na minha opinião, Trump deveria parar com a abordagem carregada. Entendo por que ele tentou, já que todos querem uma solução diplomática. Além disso, vimos o presidente Biden tentar pressionar a Rússia, disposto a apoiar a Ucrânia, embora um pouco lentamente. Ele foi linha dura contra a Rússia, sem negociações em andamento, o que não funcionou. Então, o presidente Trump quis tentar algo diferente. Mas eu acho que o mundo deveria perceber agora que é Putin quem não quer paz. Ele quer a Ucrânia, e a menos que impeçamos a Rússia de acreditar que pode tomar a Ucrânia, isso não vai parar. Não haverá solução diplomática enquanto a Rússia acreditar que pode vencer no campo de batalha. Como mudamos essa percepção russa? Fornecendo à Ucrânia tudo de que ela precisa. Isso não significa apenas que os Estados Unidos estão dando mais ajuda.
Isso também significa que a Alemanha está fornecendo menos mísseis do que o prometido pelo chanceler durante a campanha eleitoral, pois após assumir o cargo, ele não está aprovando os mísseis. Assim, os principais países devem se empenhar mais para ajudar a Ucrânia, pois creio ser o único meio de alcançarmos a paz na Europa. Um dia, após falar com Putin, o presidente Trump ligou para o presidente Zelensky. Estes são os detalhes do que foi discutido entre eles. O escritório do presidente Zelensky divulgou uma mensagem sobre uma conversa muito importante e construtiva com o presidente dos Estados Unidos, Trump. Parabenizei o presidente Trump e os americanos pelo Dia da Independência. Nós, na Ucrânia, somos gratos por todo o apoio fornecido que nos permite salvar vidas e defender nossa independência. Junto com a América, realizamos muito e apoiamos todos os esforços voltados para parar os assassinatos e restaurar uma paz justa e duradoura. É necessário um acordo justo para a paz, e a Ucrânia apoia a proposta americana. Hoje discutimos a situação atual, os ataques aéreos russos e, de forma mais ampla, a situação ao longo da frente. O presidente Trump está bem informado e agradeço sua atenção à Ucrânia. Discutimos a capacidade de defesa aérea e concordamos em cooperar para aprimorar a proteção de nossos céus, além de agendar uma reunião com nossas equipes sobre o assunto. Também discutimos em detalhes as capacidades da indústria de defesa e o potencial para a produção conjunta. A Ucrânia está preparada para projetos diretos com a América e acredita que são extremamente importantes para a segurança, especialmente nas áreas de drones e tecnologia relacionada. Falamos sobre aquisições e investimentos mútuos e ampliamos as visões sobre o cenário diplomático no trabalho conjunto com os Estados Unidos e outros parceiros. Isso me parece uma forma prolixa de dizer que pouco foi realizado na chamada. Informações foram compartilhadas, mas no final a Ucrânia aceitou o cessar-fogo incondicional da administração Trump, porém, a Rússia não está aceitando isso. Isso significa que agora é hora de cumprir as promessas feitas durante a temporada de eleições. A gestão Trump relatou diversas vezes como pretende unir os partidos usando a abordagem de cenoura e bastão. Se a Rússia não negociar, enfrentará mais sanções ou fornecimento de armas para a Ucrânia. Bem, é hora de cumprir essas promessas. Agora falando de notícias positivas. Mesmo que a Ucrânia esteja em necessidade desesperada de defesas aéreas para se proteger contra drones russos, bem, o mesmo se aplica à Rússia. Os céus russos também estão vulneráveis aos drones e ataques ucranianos. Esta é a notícia de ontem. Drones ucranianos atingiram o aeródromo militar russo em Lipetsk e a usina Energia em Yelet, que produz baterias para você AEWIS, aviação e marinha. O Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu um depósito de munições russo na região de Donetsk ocupada. O aeródromo russo em Lipetsk abriga os jatos de combate Su-34, Su-35 e MiG-31. Atacado em agosto de 2024, relatou-se uma morte e 2 feridos. Drones atacaram a planta Energia em Yelit, que produz baterias para as forças aéreas, de aviação e navais. Um incêndio iniciou nas instalações da fábrica, que já havia sido atingida em 23 de maio. O Serviço de Segurança da Ucrânia disse que drones atingiram com sucesso o depósito de munições do exército russo na vila da região de Donetsk. Não apenas as instalações russas estão sendo atingidas, mas também os generais e comandantes russos. Nas últimas semanas, a Ucrânia realizou 3 grandes assassinatos. Então, vamos começar com o que aconteceu em Moscou, no quintal de Putin. Bomba em carro, no centro de Moscou, mata general sênior da Serviço Federal de Segurança. A mídia russa relata uma poderosa explosão no centro de Moscou, com testemunhas descrevendo múltiplas explosões e 2 veículos em chamas, um supostamente alvo. Fontes online identificaram a vítima como Alexei Konkov, chefe do 5º Serviço da Serviço Federal de Segurança, supervisionando contra-inteligência nos países da Comunidade dos Estados Independentes. Outro assassinato ocorreu na Crimeia, ocupada pelos russos. Relatos apareceram em blogs russos de que Idar Akhmatov, vice da frota do Mar Negro da Rússia, foi morto. Este é o relatório. Isso estava em um canal russo do Telegram. É como um canal pró-guerra. Isso é guerra.
Na Crimeia, como resultado de uma greve selvagem pela Diretoria de Inteligência Principal do Ministério da Defesa, o vice-almirante e comandante da frota do Mar Negro, Idar Akhmatov, foi morto. Os detalhes serão revelados mais tarde. Devemos nos vingar. Estamos aguardando uma resposta dos centros de tomada de decisão. Por fim, houve um assassinato na região de Kursk. Os russos confirmaram que Mikhail Godov, comandante adjunto da Marinha Russa, foi morto por um ataque ucraniano na região de Kursk, na Rússia. Godov era comandante da 155ª Brigada Naval Russa, conhecida por crimes de guerra contra ucranianos. Vários meses atrás, ele foi nomeado comandante adjunto da Marinha Russa. Quando Gurdjieff foi nomeado para seu último cargo, Putin disse que sua experiência deveria ser replicada o mais amplamente possível. Por uma vez, é difícil discutir com Putin. A experiência de Bolshev, Gary Mazumov e Gurdjieff deveria ser replicada. Gurdjieff foi morto em um ataque ucraniano logo após ser promovido.